Boa noite, irmãos. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo sejam sobre nós, sobre a nossa vida. Boa noite a todos. Vamos nessa segunda oportunidade que Deus nos dá, nesse segundo culto bíblico no lar, onde nós, juntamente com os irmãos, vamos louvar ao Senhor, nós vamos cultuar ao nosso Deus em espírito e em verdade. De manhã nós cultuamos a Deus, buscamos a sua presença, adoramos a Ele em espírito e em verdade, e nesta noite também vamos continuar cultuando a Deus, porque a nossa vida ela deve ser uma vida de contínua adoração. Nesse momento vamos orar ao Senhor, ao dono do culto, ao dono da igreja, ao dono do universo, ao Senhor que é centro do universo e das nossas vidas, e centro do culto também. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre esse culto bíblico no lar nesta noite. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e já te agradecemos por mais um dia na tua presença. Hoje de manhã, Senhor Deus, tu nos concedeste um culto tranquilo na tua presença, onde nós rendemos graça ao teu nome, nós exaltamos o teu nome, Pai. Nesse momento, abençoa mais uma vez esse culto bíblico no lar, os irmãos que vão estar conosco, Senhor, acompanhando esse culto, cultuando em suas casas. Ó Deus amado, manifesta a tua glória, recebe a nossa oração, adoração e fala conosco nesta noite em meio à tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, Pedro. Boa noite, a irmã Maria de Jesus. Boa noite a todos os irmãos, Deus abençoe. E os irmãos vão entrando aos poucos, só para dizer que esse culto, ele é culto da igreja presbiteriana, é da congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Então esse culto, ela é promovida pela congregação presbiteriana aqui no bairro do Morro da Esperança. Então vamos juntos cantar ao Senhor e exaltar ao seu santo nome. Vamos começar com cânticos espirituais nesta noite. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, Amém. sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre
ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Grande é o Senhor. Amém. Milhares E milhares. Grande é o Senhor. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. É muito bom, né? Eu quero conhecer cada vez mais Jesus. Cada dia que se passa, nós devemos conhecer Jesus. A cada dia que Deus nos dá a oportunidade, nós devemos buscar o Senhor e crescer na graça, no conhecimento. Quero dar boa noite à irmã Maria Saúde, que está conosco. Também quero dar boa noite também ao irmão Ribamar, sua esposa, a sua filha Paula também. Também a minha sogra, a irmã Ivonete, também está conosco também, acompanhando lá do Cabo de Santo Agostinho, está acompanhando aí o culto a Deus e rendendo graças ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 96. Salmo 96. Nós vamos ler, né? Se nós estivéssemos na congregação, nós faríamos uma leitura alternada. Mas eu vou ler e os meus amados irmãos em casa, vocês vão acompanharem na leitura bíblica. Então, você que está em casa, por favor, abra a palavra do Senhor no Salmo 96 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, tá bom? Todo o Salmo 96 e vamos ler. A leitura faz parte da nossa liturgia. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo é Tributo à glória e à majestade de Deus. Vamos ler. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dar boa noite à irmã Rosângela Romão, está conosco, da nossa congregação, Glaucio também lá de Recife, e também a Claudemir. Claudemir eu conheci lá no CPO, lá no curso lá em Garanhuns. Deus abençoe Claudemir. Enfim,
Vamos nesse momento, irmãos, vamos cantar ao Senhor um cântico da nossa congregação, um cântico, né, do nosso inário. Então vamos cantar o hino 17, tá bom? Os irmãos, vamos cantar aí o hino 17. Deus seja louvado. Deus seja louvado. É um louvor muito profundo, né? De louvor em adoração ao nosso grandioso Deus. Vamos cantar o hino 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor. tudo Seja sempre exaltado e cante a igreja terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, vamos ler o capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos, o verso 14, 15, 14 e 15. 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 14 e 15. 2 Crônicas fica antes de Esdras, tá bom? Você vê o livro de Esdras, você volta lá no Antigo Testamento, tá bom? Então, vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 14 e o verso 15. Diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor Deus e pedir a Deus perdão por nossos pecados. Vamos clamar ao Senhor, suplicar a Ele, pois nós pecamos porque somos pecadores. E o nosso coração, ele é enganoso. A nossa natureza humana, ela é propensa para o mal. Embora sejamos salvos, redimidos, perdoados na cruz do Calvário, mas nós cometemos pecados diários. E nós precisamos sempre rogar a Deus misericórdia e perdão para que Ele perdoe os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele o perdão. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Nós, ó Senhor, pedimos a Tua misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados, sara a nossa terra, Deus. Ó Senhor, nós queremos clamar a Ti, Pai, que o Senhor renove nossas forças, pois nós quebramos Teus mandamentos por pensamentos, por palavras e por ações, Deus. Lava no sangue de Cristo, nos renova, Senhor, nos purifica, Pai, pois bem-aventurado é o homem a quem Tu não atribui pecado nem iniquidade. Ó Deus, sara nosso coração, nossa terra, transforma nosso ser, nossa vida, nos lava o nosso pecado no sangue de Cristo Jesus, Pai, nos purifica, Senhor. Assim como disse o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Faça com que nosso coração possa amar a Ti, amar a Tua lei, Senhor Deus, e odiar o pecado, e odiar a iniquidade, e odiar a transgressão. Pai eterno, pedimos a Tua bênção e muito obrigado pelo Teu perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos cantar o hino do nosso cântico ainda, depois nós vamos ter ainda mais um louvor, cântico espiritual. Nós vamos cantar o hino de ações de graça pelo perdão dos pecados, pois é bênção também. Deus, quando perdoa o nosso pecado, é bênção vindo da parte de Deus. É uma bênção concedida, é um favor imerecido, é graça. Então Deus vem com graça e com misericórdia. Então vamos cantar o hino 61 do nosso inário. Hino 61. Vamos cantar com alegria. E o nome do hino é Ações de Graças. Então vamos render ações de graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Louvado seja Deus, irmãos. É muito bom nós render graças ao Senhor pelas bênçãos recebidas, a saúde que Ele nos dá, pelos livramentos que Ele concede, pela alegria em nosso coração, pelo perdão dos pecados, pelo renovo das nossas vidas, pela Sua palavra, pela comunhão dos santos, pela Sua misericórdia que está sobre nossas vidas todos os dias. Então, nós vamos continuar adorando a Deus com cânticos espirituais. Vamos cantar em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Grande é o Senhor, de um Deus que salva. Poder pra
Grande é o Senhor. Falhas e temores, enche meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. Louvado seja Deus. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder Para salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória Do Senhor Jesus. Cristo. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Amém. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre. Autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Grande é o Senhor. Meus amados irmãos, a minha sogra, ela perguntou quando é que as cantoras vão, quando é que vai apresentar as cantoras, né? As cantoras, elas só a voz, né? Elas ficam em casa cantando e elas não gostam muito de aparecer muito, né? Então, mas elas louvam o Senhor com alegria, né? Gostaria muito que tivesse uma plataforma maior para que todos pudessem, né, todos pudessem ser vistos aqui, mas louvado seja Deus. Vamos, nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Vamos partir para a mensagem da palavra nesta noite. Mateus capítulo 28. Eu quero voltar a um assunto que eu já falei há algum tempo atrás. E é importante, a palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. E nós devemos, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que Deus está dando aquela ordem, aquela palavra. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nosso coração, em nossa vida. Então eu quero tratar com os irmãos Mateus 28, dos versículos 18, 19 e 20. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Eu gosto muito de tratar, eu gosto de ler esse texto, eu gosto de meditar nele. Pois nós sabemos que a palavra de Deus, ela é muito rica. Ela é muito rica, ela é profunda demais. Então eu quero tratar nessa noite a palavra de Deus aqui, 28 de Mateus, do versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar ao Senhor Deus, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele a bênção sobre a mensagem nesta noite. Senhor Deus amado, Deus eterno, pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Ó Senhor, que o Senhor abençoe a mensagem nesta noite, Pai. Que possamos ser impactados com a Tua ordem, que possamos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo toque nosso coração e mostre a Tua vontade para a vida do teu povo, Senhor Deus, nesses últimos tempos. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua bênção,
Abençoa, Senhor. Abre nosso entendimento, ilumina nosso coração, para entendermos a Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo incomode nosso coração e nos ensine, faça crescer em Jesus. Em nome dele que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo um momento difícil. Difícil no que diz respeito ao problema mundial. Problema que acomete toda a humanidade. Estamos vivendo um problema de pandemia. E nós sabemos que as pessoas, elas são mais propensas a buscar a Deus, elas são mais tocadas a buscar a Deus quando elas estão passando por problemas, passando por tribulações, doenças. Porque normalmente quando as pessoas estão bem financeiramente, quando as pessoas estão com saúde, elas não querem saber de Deus. Dificilmente. Até mesmo aqueles que são crentes, mas estão empregados, estão trabalhando, ganhando bem, pouco ora, pouco lê a Bíblia e pouco busca a Deus. Vai para a igreja às vezes só para cumprir uma data, para cumprir aquela agenda de culto, de oração, mas não vai com aquele fervor, não vai com aquele amor a Deus, amor à cruz, amor ao Senhor da cruz. Isso acontece tanto no meio do povo de Deus, esfriamento, ou a gente vive muitas vezes de maneira mecânica, somos cristãos mecânicos, e a gente muitas vezes não agimos de coração, algo que Deus quer que a gente aja de coração. Mas eu quero dizer uma coisa, o mundo, ele, além de não viver para Deus, os seus corações são endurecidos. O mundo, ele não conhece Jesus. O mundo conhece os seus deuses. O mundo é apegado aos seus flagelos, ao pecado, ao sistema anticristão. Então o mundo está perdido, o mundo está distante de Deus. Na época de Jesus ele selecionou, ele chamou 12 jovens. Alguns estavam à beira-mar da Galileia, pescando. Outro ele chamou na coletoria. E assim, Jesus começou a chamar os seus discípulos e formar o seu pequeno grupo. Formar 12 homens. Lógico que não só tinha 12 discípulos, mas ele pegou 12 homens, dentre os que foram chamados para serem discípulos, ele pegou 12 homens e trabalhou na vida desses homens. A gente sabe que, se você ler os evangelhos, você vai ver que tem lá a missão dos 70, não tem? Então ele pegou de 2 em 2 e enviou essas pessoas para pregar o evangelho. Jesus, ele veio para salvar, buscar o que se havia perdido. O objetivo de Jesus era morrer na cruz e salvar pecadores. Mas ele veio também preparar homens para que levasse avante o seu evangelho. Ele veio para preparar também. Ele veio, nasceu, cresceu, foi batizado, foi tentado ao deserto e depois ele começou o seu ministério, aproximadamente com 30 anos de idade. Segundo fala a tradição, 30 anos, ainda jovem. Mas ele foi e ele começou a chamar os discípulos, chamar aqueles que iriam ser seus apóstolos, seus enviados. E pelo texto que nós lemos, pelas narrativas dos evangelhos, a gente percebe que Jesus ele preparou esses 12 homens, e você, se quiser ver detalhes da preparação, como Jesus ele ensinou o caminho a esses homens, como Jesus trabalhou no caráter desses homens, preparando-os para que nesse momento, onde nós lemos, eles estivessem lá prontos para levar o evangelho a toda criatura. Veja o que é que diz o que nós lemos, né? O texto que nós lemos. O que é que diz o texto?
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você pode perguntar uma coisa: como é que Jesus disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, se ele tinha autoridade sobre os demônios? Você lê que ele teve autoridade sobre o vento, ele acalmou o vento, o mar, ele curou várias enfermidades, pessoas estavam doentes com várias moléstias, ele ressuscitou mortos, teve mortos que foram ressuscitados pelo Senhor, pela sua voz. Mas esse texto diz que Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, provavelmente dos 11, que Judas Iscariotes, ele já tinha morrido, ele não estava mais fazendo parte, nesse momento, com os 11 discípulos, eram 12, mas um era o traidor, era Judas Iscariotes, ele não estava mais nesse momento, Judas já tinha morrido, Jesus aqui já tinha ressuscitado, e Jesus se aproxima e diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu estava lendo um comentário do autor, ele fazendo um comentário desse texto aqui, dessa passagem, ele está dizendo que Jesus, ele, ao vencer a morte e ao terceiro dia ressuscitar, por todo o trabalho que ele fez, o Pai otorgou que ele tivesse um poder universal, uma autoridade universal. Em que aspecto? Veja que Jesus ele não tinha o poder dele limitado, mas ele foi ampliado. Ou seja, qual era o objetivo? Jesus chegou para ele e disse: olha, todo o poder me dado no céu e na terra. Então, céu e terra está sobre a minha autoridade. Por isso que ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É interessante, meus amados, que ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, toda a autoridade está sobre mim. Eu tenho autoridade sobre a terra, sobre os céus e sobre a terra. Por isso, com base na autoridade, com base nisso, vão e façam discípulos. Fazer discípulos, trazendo para o nosso contexto, não é somente entregar panfleto. Entregar panfleto é um tipo de evangelismo, mas não é o evangelismo. Discipulado, o fazer discípulos de todas as nações, envolve algo muito mais profundo do que simplesmente entregar panfleto. Ou fazer discípulo vai muito mais do que ter um discipulado na nossa igreja. É muito mais do que isso. Também envolve isso também. Mas discipulado tem a ver com relacionamento. Você observa que os discípulos, eles tinham um relacionamento com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles estavam com Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus e procurando andar como Jesus andou. Discípulo, a palavra discípulo quer dizer aluno. É aquele que quer imitar o mestre, andar como o mestre andou, pensar como o mestre pensou, é ter as atitudes do mestre, é aprender as ordens, os ensinamentos do mestre, é ser parecido com o mestre. É ser parecido com o mestre. Porque só pode fazer discípulos quem já são discípulos. É por isso que a Junta de Missões Nacionais, é por isso que a Igreja Presbiteriana, ela investe muito no treinamento dos seus missionários, dos seus pastores.
É por isso que ela investe muito em treinamento, para que a gente seja treinado para treinar outras pessoas, que nós sejamos discípulos na prática e que possamos também fazer discípulos também. Então, nós precisamos ser discípulos para fazer discípulos. Então, o discipulado verdadeiro, o discipulado profundo, é aquele discipulado de relacionamento, onde o mestre está sempre acompanhando a vida dos seus alunos, indo nas suas casas, vendo como é que estão as suas vidas, vendo como é que está a sua oração diante de Deus, vendo e dando força, vendo se a sua vida de oração está bem, se você está lendo a palavra, se você está, se o Espírito Santo tem feito você crescer na graça, no conhecimento. Ser discípulo não é ser perfeito, mas é viver como Cristo viveu, é ter uma vida, é viver uma vida cristã. É aquilo que Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ser discípulo de Jesus é morrer para si próprio e viver para Cristo. É deixar que Cristo viva em nossa vida, que Cristo transforme a nossa vida e a gente possa transformar a vida de outras pessoas. É por isso que pequenos grupos é muito importante. É por isso que eu tenho procurado investir em pequenos grupos. Antes da pandemia acontecer, estávamos com pequenos grupos em algumas casas, em alguns lares. Estava com alguns contatos. Eu não perdi o contato com essas pessoas, mas continua ainda. Eu tenho feito algumas visitas para algumas pessoas, claro, tomando os devidos cuidados. Mas nós devemos, irmãos, obedecer essa ordem aqui. Isso é uma ordem. A palavra fazei discípulos está num imperativo. E devemos aproveitar essa época em que as pessoas estão quebradas. As pessoas estão com medo do futuro, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com o coração mais amolecido por causa dessa pandemia, as pessoas estão desempregadas, estão com o coração fragilizado, as pessoas estão precisando de Jesus, as pessoas estão precisando do Evangelho. Essa semana eu estava no treinamento, eu recebi um áudio de uma família católica romana. É uma família que eu estou discipulando, é uma família que eu estou acompanhando, que eu estou evangelizando. E esse áudio era um áudio de pedido de socorro para que eu fosse lá, desse uma palavra e orasse com a família, porque a família está vivendo em aflição, com problema familiar. E mandou o áudio dizendo: pastor, por favor, pelo amor de Deus, venha na minha casa. Eu louvei a Deus, irmãos, não pelo que estava acontecendo com elas, mas pelo fato de o Evangelho, o nosso bom testemunho de cristão está sendo espalhado, manifestado, irmãos. Eles poderiam ter chamado um padre para ir lá, mas chamou um pastor para ir lá, um missionário, para levar a palavra. Quantos missionários amigos meus também estão fazendo esse mesmo trabalho, e eles estão também trabalhando com suas comunidades, para que eles também façam esse trabalho. Você é sacerdote, você é discípulo, você é discípula de Jesus. Abram a palavra de Deus, falem de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados, e de fazer discípulo de todas as nações, não é só de Jerusalém não. Jesus queria que o Evangelho se espalhasse para todas as nações. E isso é uma promessa lá em Abraão. Porque Deus chegou para Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que as famílias da terra seriam abençoadas por quem? Pelo Evangelho da salvação, pelo Senhor Jesus, que é as boas novas do Evangelho. Então, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, abrir os nossos lábios, pregar o Evangelho, evangelizarmos, é sentar com as pessoas, é dizer o que Cristo fez com elas, qual foi o sacrifício de Cristo. Ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou,
para que nós pudéssemos ser salvos e, sendo salvos, levar a salvação para o mundo perdido. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda a faixa etária, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, pessoas da terceira idade, todas as criaturas, todas as raças, todas as tribos, todas as cores, todas as etnias, precisa ouvir o evangelho. Devemos, irmãos, aproveitar. Coloque a máscara, fique distante do seu próximo lá, mas evangelize, faça discípulos, pregue o evangelho, ore por aquela família, ore com ela e por ela. Agora, o discipulado é feito com o verdadeiro evangelho. Não é qualquer discipulado, não é qualquer ensino, é ensinar quem é Jesus, é ensinar as pessoas a andar como Jesus, a viver como Jesus, a morrer para o seu próprio eu, a morrer para o mundo e viver para Cristo. É ensinar as pessoas a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus, a largar os ídolos, largar o seu pecado, largar seus vícios. Também discipular não é ensinar usos e costumes, não, porque tem muitas pessoas que ensinam apenas usos e costumes. Mas o discipulado, ele é muito mais profundo. O discipulado que Jesus fez com os discípulos e o discipulado que ele ensinou os seus discípulos a fazerem, que ele ordenou que os seus discípulos fizessem, é um discipulado muito mais profundo. Discipulado tem a ver com acompanhamento, é ensinar as pessoas quem é Jesus, o que ela fez por eles, o que ele deve, e como ele deve se preparar. É um acompanhamento. Discipulado é acompanhamento. Discipulado é você estar ao lado do seu aluno, conversar com ele abrir o seu coração para você e você trabalhar a palavra de Deus, o caráter de Deus no caráter do seu discípulo. Meus amados irmãos, o discipulado requer persistência, perseverança. E é esse trabalho que eu estou procurando trabalhar aqui na congregação presbiteriana no Morro da Esperança. Meu sonho é que nós possamos fortalecer o discipulado na nossa igreja. A semana retrasada eu levei tarefas para os membros da nossa igreja, para eles fazerem suas tarefas, escreverem e fazer, e crescer e ler a palavra de Deus e orar juntos. Isso é acompanhar, mas o discipulado é muito mais profundo ainda, é mais acompanhamento, é mais leitura bíblica, é mais quebrantamento, é busca do Senhor, é querendo crescer mais em Cristo, querer parecer mais com Jesus, é andar como Ele andou, é viver como Ele viveu, é se preparar para fazer mais discípulos. Minha oração é que a congregação presbiteriana no Morro da Esperança é que seja uma igreja missionária, é que dessa congregação surja outras congregações, é que nós possamos plantar outras congregações. Esse é o sonho, essa é a minha oração, que cada um de nós sejamos discípulos ativos, que nossos irmãos, cada um de nós, que minhas filhas, que minha esposa, sejam discípulas ativas, que trabalhem com crianças, que possam evangelizar as crianças, que possam trabalhar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes da nossa igreja, para que eles possam crescer em Jesus e no futuro serem discípulos praticantes, discípulos transformadores, que possam ser bênçãos na mão de Deus. É isso que nós queremos. Veja o que é que diz o texto. Veja, Jesus diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vá, faça um discípulo de todas as nações. E ele disse, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então façam discípulos. Depois, esses que vão ser treinados para ser discípulos, eles vão passar pelo processo de batismo. Ele vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que eles forem batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eles vão continuar aprendendo, porque o discipulado, ele é contínuo, não é só 3 meses não é?
Tem pessoas, tem congregações, tem igrejas que às vezes só discipula durante 6 meses e não acompanha mais. O discipulado tem que ser contínuo. Veja, depois que for batizado, aí Jesus disse, no versículo 20, ensinando-os a guardar. Ou seja, persevere com esses discípulos. Não seja um discipulado de 6 meses, não, mas seja um discipulado longo, até você ver Cristo sendo formado neles. A gente só deve sossegar, meus amados. Nós, pastores e missionários, só devemos sossegar quando a gente vê Cristo formado no caráter de nossos irmãos, de nossos jovens, de nossas crianças, de nossos adolescentes e pré-adolescentes, dos nossos irmãos. Quando vê Cristo na sua vida, é você crescer em maturidade, é você crescer em Jesus. Então ele diz no versículo 20, ensinando-os a guardar. Ensine esses discípulos que serão treinados para serem discípulos, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus ordenou no seu ensinamento, no seu discipulado, a lei de Deus. Jesus ensinou a lei aos homens, aos seus discípulos. Jesus ensinou o evangelho, Jesus ensinou o caminho, Jesus ensinou a eles a como viver uma vida de perdão, a não ter 2 senhores, ensinou eles a orar. Jesus acompanhou eles, Jesus corrigiu eles. Discipulado é acompanhamento, discipulado é correção, discipulado é consolo. Você consola os seus discípulos, os seus liderados. Você, se for para repreender, você repreende. Se for para edificar, edifique, mas acompanhe. Se eles errarem, começarem a viver um caminho de desprezo a Deus, chamam a atenção, corrija em amor, mas faça tudo em amor, repreenda em amor os seus discípulos, acompanhe em amor, ore com eles, ore por eles, chore com eles, sorra com eles, sorri com eles. Acompanhe, porque discipulado é acompanhamento, discipulado é relacionamento. Até ver Cristo sendo forjado, sendo o caráter de Cristo crescer na vida dos seus discípulos. Meus amados irmãos, é isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Depois que você abraça a grande comissão, depois que você se dispõe a andar como Jesus andou, a preparar discípulos como Jesus preparou, depois que você vai pregar o evangelho, depois que os discípulos são batizados pelos líderes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses discípulos precisam continuar sendo acompanhados, ensinados. Ensine ele a guardar todas as coisas, ensine a guardar. Se não estiver guardando a palavra, mas ensine, bate na tecla, ensine a guardar todas as coisas que ele vos tem ordenado. E por último, existe uma promessa para aqueles que fazem a obra do Senhor, para aqueles que fazem a obra do Senhor com fidelidade, para aqueles que são discípulos e querem discipular os seus liderados. Existe uma promessa, e essa promessa ela é grandiosa. Qual é a promessa? Ele começou dizendo, olha, eu estou com vocês, todo poder é dado no céu e na terra, eu sou o rei do universo, vai e faça discípulo. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, vá, pregue, faça discípulos. E depois que ele deu as coordenadas, o que foi que ele disse? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou até o fim do mundo, até a consumação de todas as coisas. Eu estou com vocês. É uma promessa. A palavra ide, fazer discípulo, é o seguinte, não é só o ir para a Índia, não é só ir para a Itália, não é só ir para São Paulo. Tem aqueles que Deus prepara para ir para a Índia. Tem aqueles que Deus prepara para ir para Teresina, como eu e minha família. Tem outros que vão para o Afeganistão, para a Nova Zelândia, para a Bélgica.
Tem outros que vão para a tribo de índios, Deus conduz para a tribo de índio, mas tem aqueles que Deus leva você lá para o outro lado da rua. Você pode ser missionário no seu bairro, você pode ser missionário num outro bairro, você pode ser missionário na casa do seu vizinho. É isso, meus amados, é indo aonde você for, faça discípulos. Ó, só para os irmãos terem uma ideia, a igreja de Tessalônica, ela foi formada em 3 semanas. Paulo estava lá em Tessalônica, Paulo estava na feira, na sinagoga e pregando. Paulo passou 3 semanas aproximadamente lá em Tessalônica. Sabe o que aconteceu? Em 3 semanas ele plantou uma igreja. Paulo pregou. E o pessoal de Tessalônica eram idólatras, eram pessoas idólatras. O povo de Tessalônica, eles adoravam outros deuses, outros ídolos. É só você ler Atos lá, o livro de Atos, e também ir para as cartas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Paulo dando graças a Deus pela vida dos irmãos, pela fé que eles tinham, pelo amor que eles tinham, pela esperança que eles tinham. Então esses irmãos, eles foram discipulados por Paulo. Timóteo foi discípulo de Paulo. Apolo, ele foi discípulo de Priscila e Áquila. Então os discípulos fizeram discípulos, que fizeram discípulos, que fizeram discípulos. Quer ver a nossa igreja crescer? Quer ver a nossa congregação crescer? Quer ver o pequeno grupo crescer? É cada um de nós tornarmos discípulos praticantes. Tornarmos discípulos, aprendermos, passarmos por um bom discipulado profundo, transformador, e a gente passa a ser um discípulo transformador, um discípulo que vai nas casas, que vai nas famílias, que vai nos amigos, que ensina o Evangelho, fala de Jesus, fala quem é Jesus, chama ao arrependimento, acompanha essas pessoas. É isso. Meus amados irmãos, devemos cumprir a grande comissão. Jesus deu essa ordem deve ser cumprida, tem que ser cumprido dentro da vontade do Senhor. Preguemos o verdadeiro Evangelho, façamos discípulos. Agora, precisamos, lógico, nos preparar. E o meu objetivo, meus amados, com a congregação com a qual Deus colocou em minhas mãos, para trabalhar com a sua graça, é trabalhar discipulado, é preparar discípulos, é acompanhar os meus amados irmãos. Eu gostaria de estar mais perto dos meus irmãos, indo de casa em casa, trabalhando discipulado. Com a graça de Deus, a Ajuda de Missões Nacionais, ela tem enviado materiais para minha esposa e a minha filha, Débora, trabalhar um discipulado na escola bíblica dominical. São materiais profundos, bíblicos, e com esse material elas vão discipular as crianças, vão discipular os pré-adolescentes. Também eu estou recebendo mais materiais da Ajuda de Missões para poder formar discípulos. São materiais muito bons, chamado Rede de Discipulado. E com esse material eu vou querer trabalhar com os amados irmãos. E nós vamos ter um discipulado mais presencial, um discipulado mais profundo. Eu já iniciei um discipulado lá. Mas esse discipulado que eu comecei, nós vamos dar continuidade, mas nós vamos ter um grupo mais coeso, um grupo mais dentro da vontade de Deus, no sentido de que a gente vai trabalhar mais a palavra de Deus, trabalhar os materiais, vamos passar tarefas, vamos até ver Jesus crescer na sua vida e você manifestar Cristo, até você estar pronto, preparado, maduro para preparar discípulos e se possível liderar um pequeno grupo no seu bairro. É assim que a nossa congregação vai crescer. É assim que as pessoas precisam ouvir de Jesus. Elas estão sedentas por Jesus, elas estão mortas espiritualmente. Portanto, vamos cumprir a palavra do Senhor. O ide, vamos cumprir o fazer discípulos. Que Deus fortaleça a sua vida. Que o Espírito Santo nos incomode para fazermos a sua obra. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa vida. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em nossos corações, para a honra
e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos cantar mais uma vez. Vou pedir a minhas filhas, minha esposa e minhas filhas, elas vão cantar, e depois que ela cantar, eu quero fazer uma apresentação de um material, irmãos. Quero apresentar um material. Esse material, eu quero começar esse material com os irmãos da nossa congregação, na primeira semana de maio, no mês de maio, né? Serão 3 meses, maio, junho e julho, né? Aliás, junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto, eu tenho esse material aqui que eu vou apresentar aos irmãos, e cada irmão irá receber nas suas casas esse material, tá bom? Da nossa congregação, para nós trabalharmos a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Um material muito bom, que daqui a pouquinho eu vou apresentar aos irmãos. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Grande é o Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Amém. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Grande é o Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Aleluia. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Grande é o Senhor. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
Louvado seja Deus, irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto bíblico do lar. Mas antes disso, eu quero apresentar aos meus amados irmãos essa revista aqui. Os irmãos, creio que os irmãos estão vendo aí. Quem está vendo, levanta a mão. Quem está vendo, levanta a mão. Então, essa revista aqui, meus amados, é a mensagem de Isaías, pecado, arrependimento e salvação. Isso aqui, ó. Ok? Então, a partir do primeiro domingo de maio, os irmãos, antes disso, eu pretendo já essa semana, eu vou na casa de alguns irmãos próximos aqui, eu já vou entregar cada casa uma revista dessa, tá bom? E no domingo pela manhã, nós vamos ter o nosso culto às 9 horas, tá bom? E depois nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical pelo Facebook. E nós vamos trabalhar essa revista Expressão, tá bom? Ela trata sobre, vamos estudar o livro de Isaías, né? Ela tem 13 lições, são 13 lições, onde nós vamos estudar o livro do profeta Isaías. Eu quero louvar a Deus pela vida, era para ter feito isso o domingo passado, mas quero louvar a Deus pela vida de Pedro, a irmã Rosângela, a minha esposa e a minha filha Sofia também. As minhas 2 filhas não pôde vir, porque também o carro não cabe, mas graças a Deus, a congregação presbiteriana do Morro da Esperança, nós realizamos uma ação social, e essa ação social, ela se deu nos bairros da Primavera e também nos bairros do Morro da Esperança, e graças a Deus, muitas famílias foram alcançadas, assim, foram assistidas, né? Muitas famílias elas receberam o alimento, né? Receberam a cesta básica. Boa parte das famílias, praticamente boa parte das famílias que receberam o alimento, eles são mães, famílias dos jovens do projeto Resgate, né? Os jovens que eu chamei, que eu preparei para jogar futebol e dali aproveitar eles e falar do Evangelho, né? Levá-lo ao Evangelho. Então, parte das famílias deles receberam cesta básica, né? E se Deus quiser, eu acredito que para a semana, eu vou ver aí com o Pedro depois, para nós comprarmos mais cesta básica, né? Pois nós recebemos mais outro valor. Eu só vou confirmar com a executiva da Junta de Missões para nós executarmos mais entrega de cesta básica para algumas famílias que estejam precisando, né? Claro que em primeiro lugar nós devemos socorrer os domésticos na fé, não é? E depois nós socorremos também, lógico, famílias que não são cristãs. Se não houver uma necessidade no meio do nosso irmão, lógico, nós vamos socorrer aquelas famílias que de fato estão realmente passando por situações terríveis, né? De desemprego e, enfim, passando necessidade de alimentação. Então, desde já eu quero agradecer aos meus amados irmãos, que Deus abençoe a irmã a irmã Saúde, né? Conhecida como a irmã Saúde, está aqui com Maria Marques, né? A esposa do nosso irmão Ribamar, que Deus abençoe vocês. Ela botou graça e paz, muito fortificante esse culto. Louvado seja Deus. Deus realmente, irmã, Deus nos fortalece, a palavra dele nos fortalece, os louvores que nós cantamos, Deus recebe o nosso louvor, nossa oração e nossa adoração. Deus abençoe a Pedro, a irmã Maria de Jesus com suas famílias, também a irmã Rosângela Romão também está acompanhando em casa, não é? Junto com sua família, também, enfim, a Vera também, ela também tem acompanhado nossos cultos, e outros irmãos também. Meu primo Marcos também, ele entrou aí, eu não sei se ele continua, o Marcos, né? Mas ele estava aí comigo também, o Marcos, e outras pessoas entraram também. Então, que Deus abençoe os irmãos,
Vamos continuar orando pela nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Segundo o decreto do governador, vai até o dia 7 de junho e vai essa quarentena, né? Espero em Cristo, espero em Deus, que essa quarentena acabe para que nós, que tanto as nossas igrejas volte a funcionar, como também o comércio volte como um todo e possamos, né, enfim, ter os nossos cultos, os nossos encontros, nossos estudos e discipulados na nossa congregação. Deus abençoe a Paula, seu esposo também, que está conosco no culto. Que Deus abençoe a Paula, tá bom? Boa noite para os irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Vamos fazer a oração final, irmãos. Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, muito obrigado, Pai, nesta noite. O Senhor ter concedido um culto tão bom, um culto tão edificante, Pai, onde Tu fostes glorificado e exaltado. Ó Deus amado, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que estiveram conosco nesse culto, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança, nossos amados irmãos, os jovens, os adolescentes, as crianças, enfim, Pai, todos nós. E até aqueles que não fazem parte da nossa congregação, mas têm acompanhado os trabalhos da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida deles. Ó Deus amado, nos concede um restante de noite abençoado na Tua presença e nos concede também um começo de semana cheio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe, Deus derrame da sua graça sobre as suas vidas. Deus abençoe. Boa noite a todos.